E cá estamos para mais uma entrevista. Estamos em festa, é uma forma de dizer, porque quem está em festa é o Olivais e Moscavide, Clube Desportivo Olivais e Moscavide, que brilhantemente passou mais uma fase, depois daquela fase complicada, consegue que a sua equipa chegue ao topo e seja vencedora, seja campeã desta segunda divisão do Distrital de Futebol. E por isso mesmo quisemos trazer também aqui o vice-presidente, Sr. Nuno Silva, vice-presidente do Departamento de Futebol, e também o treinador vencedor, que é Ivan Chagas, treinador que conseguiu levar esta equipa com algum sacrifício pelo meio, com algumas vicissitudes também pelo meio, mas conseguiu realmente chegar ao final e ser campeão. Obrigado pela vossa presença. Desde já, os nossos agradecimentos em nome da TVL por terem disponibilizado para estar aqui connosco, depois de uma festa da Romba, como é evidente. Eu começaria pelo Nuno, que é o diretor desportivo, a nível de comportamento da direção, a nível de comportamento de todo aquele staff funcionou durante toda a época. Mas antes de falar, deixe-me só dizer, como é habitual, o Miguel faz-me companhia também nas entrevistas. Agora sim. Normalmente eu sou o vice-presidente para o futebol e sou o diretor que acompanha mais a equipa sénior. Quer seja nos jogos fora, quer seja nos jogos em casa, estive sempre presente com a equipa. Por dificuldades de ordem pessoal, nem todos os diretores conseguem acompanhar sempre as equipas. E nós temos alguns diretores distribuídos pelos vários escalões, para que também os outros escalões não se sintam desapoiados da parte da direção. Mas concretamente no meu caso, sou a pessoa mais próxima da equipa, é com eles que eu trabalhei durante toda a época e depois também vou tentando dar sempre alguma assistência, não presencial, mas pelo menos de organização dos outros escalões do clube. Considera então que este ano, portanto, este presente, foi de facto bem organizado, que levou também a equipa a ser campeã? Não diria isso. Nós temos as nossas dificuldades, temos que gerir aquilo que temos e as ferramentas que temos para poder dar as melhores condições aos atletas. E neste momento as melhores condições que temos para dar aos atletas são aquelas que nós conseguimos apresentar. Mas é como é óbvio, como em tudo na vida, cometem-se erros e há alguns erros que cometeram que poderão ter que ser corrigidos no futuro. Estamos sempre a aprender. O Ivan, que é o treinador vencedor, Ivan, depois de uma época desgastante, chega-se ao final, é-se campeão, há um sentimento profundo que fica guardado para o resto da vida. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Acima de tudo é o sentimento de dever cumprido. Foi uma missão que nos tínhamos proposto logo desde o início do ano e felizmente conseguimos atingir esse objetivo com muito trabalho, muito sacrifício, muita dedicação e felizmente conseguimos atingir. E agora acho que esse sentimento de dever cumprido é algo que não tem preço. É algo que não tem preço. Sentiu algumas vezes nos seus jogadores que havia alguma pressão demasiada e que estava a fazer quebrar psicologicamente ou não? É assim, tendo em conta que temos um grupo muito jovem, a média de idade está na casa dos 21 anos, temos apenas um atleta que iniciou a época com 28 anos, de resto são todos atletas que estão nos 3 primeiros anos de séniores. Obviamente são atletas que, pelos seus níveis de maturidade, ainda não estão tão desenvolvidos e que, em alguns momentos da época, sentimos que tivemos algumas dificuldades em gerir essa questão emocional. Mas os jogadores deles próprios também, com o passar do tempo, foram ganhando essa maturidade e elevando o nível de competência, o nível de seriedade com que abordavam os jogos e isso deu frutos, infelizmente. O Ivan, o dever está cumprido, foi o que disse. E agora para a próxima época? O dever está cumprido é a palavra certa. Eu estou há 4 anos no clube, desde o início que me comprometi com os meus jogadores, porque é engraçado, porque tenho atletas que trabalham connosco há 4 anos e nós prometemos que iríamos sair com uma subida de divisão. Neste momento atingimos esse objetivo e é o final de um ciclo para nós. Neste momento estamos disponíveis para novos projetos. Foi uma etapa bonita, mas sentimos que da nossa parte já há também um desgaste grande por trabalhar até com os próprios atletas, com a mesma estrutura, com as mesmas dificuldades que são inerentes a qualquer clube.
mas às vezes precisamos de novos ares, ver caras novas e nada melhor do que poder sair pela porta grande. Mas esse fazer as malas é da vossa iniciativa, portanto... É uma iniciativa conjunta. É irreversível? É irreversível, é irreversível. Neste momento é uma decisão tomada, ambas as partes concordamos que seria o melhor caminho a seguir. O próprio clube acho que percepcionou que se calhar não estaria em condições de nos dar aquilo que nós pretendíamos, não em termos financeiros, mas em termos desportivos. Quando o Nuno falava em relação à organização e à dinâmica que foi colocada, nós sentíamos que precisaríamos um pouco mais para poder ser competitivos numa primeira divisão distrital. Não havendo garantias que isso possa acontecer, achamos que não existem condições de podermos manter esta relação, que é um até já, não sabemos daqui a uns... Que garantias são essas então que estão a faltar? É a nível de jogadores, a nível de infraestruturas? Se calhar terá mais a ver... É assim, para quem conhece neste momento as infraestruturas do Clube Esportivo dos Olivais e Moscavide, é fácil percepcionar que temos um campo que é utilizado por todos os escalões e cria-nos muitas dificuldades em termos do treino e daquilo que conseguimos treinar com a qualidade de treino que desejamos. Isso é uma situação muito complicada e depois a própria capacidade de atrair novos jogadores com qualidade para um projeto que nós queremos que seja vencedor e que este clube merece, porque a sua história assim o obriga, torna-se difícil. Vai embora e consigo quem é que vai mais embora? Comigo vai embora a equipa técnica, saímos em conjunto, tirando isso os jogadores irão decidir aquilo que... e a direção também. Bom, surpreendeu-me realmente. Essa era uma questão que iria colocar um pouco mais lá à frente, quase quando tivéssemos quase a terminar a nossa entrevista. O Miguel antecipou-se um bocadinho, fez muito bem, mas de facto surpreende-me. Surpreende-me que, de facto, o Olivais e Moscavide deixe sair o treinador campeão, treinador vencedor, 4 anos de vida no clube. Possivelmente haverá alguma saturação, e talvez não, mas isso o Nuno também poderá explicar um pouco melhor essa situação da saída. Aproveito para perguntar, sai do Olivais e Moscavide, tem clube já para treinar? Não, ainda não temos clube para a próxima época, estamos neste momento Convites? à procura. Tem? Houve algumas abordagens, ainda nada em concreto. De Lisboa? Da zona de Lisboa? Da zona de Lisboa. E a ambição do Ivan, qual é a ambição do Ivan? Acima de tudo, neste momento, ter um projeto que nos permita ambicionar ou lutar por títulos, seja a nível distrital ou se puder ser acima, tanto melhor. Acho que sim, com capacidades e com competências para poder treinar um nível Põe mais de parte voltar para a próxima época, voltar a treinar uma equipa da 2ª Divisão Distrital? Não, depende, tem a ver com o projeto que se apresenta. Acho que assim, se for um projeto sério e que seja um projeto para vencer, para trabalhar de uma forma séria, onde as pessoas estejam comprometidas e se criem as condições necessárias para que as coisas corram da melhor forma, estamos abertos a ouvir qualquer tipo de situação. Bruno, vimos a versão do treinador, do Ivan, o porquê de deixarem sair o treinador ganhador. Ele já deu um lamiré sobre a situação, mas gostava de ouvir o Nuno. As condições que lhe são oferecidas não são de facto as melhores para ele continuar. Sim, de facto nós não... As condições que temos, como disse há pouco, são as melhores condições que o clube neste momento tem para apresentar. Não são as ideais, longe disso. E quando perguntou há pouco o que é que nos faltava essencialmente ali, falta-nos um campo sintético. Um campo sintético e, eventualmente, num futuro mais próximo, um campo alternativo para treinos, que nós neste momento não temos. As instalações são antigas, estão algo degradadas, sofreram alguns melhoramentos nestes últimos 2 anos que nós estamos na direção, mas, contudo, não são aquelas condições de que o Olivais e Moscavide tinha em tempos, quando andou na Divisão de Honra e quando andou na 2ª Divisão B, em que tinham todo o tipo de condições. Naquele campo só jogavam praticamente, tinham um campo próximo do clube que neste momento está desativado, não sabemos a quem é que pertence, nem ninguém nos sabe dizer de quem é que é, em tempos foi nosso. Faziam aí os treinos, as camadas jovens inclusive chegaram a jogar ali naquele campo. E pronto, essencialmente é um campo sintético, porque como o Ivan estava a dizer, tendo um campo sintético, o atrair os jogadores àquele clube torna-se mais fácil. E nós temos uma situação que é a localização,
estamos perto de todo o tipo de transporte. Exatamente, Temos o era precisamente metro, isso que eu ia focar. temos o metro à Estou porta. numa situação concreta em onde tem muitos transportes, não é? Sim. Portanto, isso facilita a vida aos jogadores. Certo. Mas depois falta o resto, falta Falta o um resto, campo, mais um campo pelo menos, e se calhar 2 campos, um campo alternativo para que este campo onde estamos a jogar neste momento pudesse ser melhorado. Entendi que é assim. Sim, a ideia seria, até mesmo este campo, o nosso ideal era manter este campo de relva natural, porque hoje em dia, aqui na zona de Lisboa, contam-se pelos dedos os clubes que tenham campos de relva natural. Mas, paralelamente, queríamos ter um campo de treinos, que aí já poderíamos canalizar para lá todas as equipas para fazer os treinos no sintético, e aquele campo ficava disponível só para os jogos. O desgaste do terreno era diferente e, se calhar, a qualidade de jogo que nós poderíamos apresentar também seria diferente. Portanto, esta é uma das razões porque o treinador sai, porque depois não tem condições para treinar uma equipa E não só, de porque primeira divisão. também tem de encontrar aquela promessa que ele fez aos jogadores dos Júniores. Portanto, falando entre todos, ele prometeu aos jogadores que sairia, que os levaria a eles a uma subida de divisão. Conseguimos fazer este ano e ainda para mais com a cereja no topo do bolo, que foi o título de campeão que todos nós orgulhamos de o ter conseguido. O treinador sai. A direção fica feliz, fica satisfeita com o treinador ou não? Já tem um novo treinador? Ainda não, ainda vamos só começar a pensar nisso a partir da manhã, portanto ainda estamos aqui a fazer o rescaldo dos festejos que foi durante a noite, até determinadas horas, porque a maior parte destes jogadores depois também trabalham no dia a seguir. Claro. Mas dentro daquilo que nós conseguimos fazer a nossa festa, nós fizemos, e a partir da manhã vamos começar a preparar já a próxima época e analisar qual será o próximo timoneiro da equipe. E quanto ao plantel, entradas e saídas, em que ponto estamos? Estamos em stand-by neste momento. Também não abordámos ainda os atletas, porque também não começámos a trabalhar isso e também não lhe queríamos causar alguma pressão pelo facto do jogo decisivo que tivemos no dia anterior. E então, a partir da manhã, vamos começar a fazer os contactos com os atletas para saber qual é que é a ideia deles, se pretendem continuar no clube ou se querem procurar outros clubes. Quanto às infraestruturas, falou-me há pouco desse tal campo que em anos foi utilizado por vocês também e que atualmente não se sabe a quem é que pertence. Está ao abandono Que mesmo. diligências é que já tentaram fazer com a Junta de Freguesia do Parque das Nações para ver se é possível chegar a algum entendimento para o voltar a usar? Lógico que depois das devidas obras de Claro. remodelação. As diligências não foram muitas, até porque a freguesia do Parque das Nações é uma freguesia nova e neste momento também atravessa alguns problemas de organização, porque foi só praticamente desde janeiro que eles estão em funcionamento real e como tal terão se calhar outro tipo de problemas para resolver do que se estarem a preocupar neste momento se calhar com um clube que é um clube centenário da freguesia. Com estas questões do futebol. Portanto, há se calhar outras orgânicas em termos da junta de freguesia mais importantes para depois ganharem alicerces para poder depois investir alguma coisa no futebol. Qual foi o orçamento desta época passada? O orçamento da época, essencialmente, é o valor das inscrições. Digamos que no cômputo geral, quanto é que o Olivais Moscavide gastou? Gastou. Falamos desta segunda divisão, portanto, desta equipa, onde está incluído o Ivan. Em termos se formos a apanhar tudo, se calhar para aí uns 10 mil euros de investimento. E nisto já estou a englobar as inscrições dos atletas, dos treinadores, as despesas que temos com os policiamentos, parte da luz, de água, gás, todas essas despesas inerentes à atividade do O Ivan, futebol. que eu digo sinceramente, surpreendeu-me pela sua saída, não tem clube para a nova época. Está receptivo, com certeza, a algumas propostas, a alguns projetos que apareçam. Neste momento estou a aguardar ser contactado. Mesmo que sejam de segunda divisão? Sim, sem problema. O que tem a ver com o projeto. Se o projeto for viável, se acharmos que existem condições de podermos fazer um bom trabalho e que esse trabalho tenha qualidade, isso é o mais importante. Não tem a ver necessariamente com a divisão, porque acredito, e este ano foi prova disso, que na segunda divisão distrital também se trabalha muito bem e há equipas muito competentes, treinadores competentes e jogadores com qualidade.
O Ivan, se for confrontado supostamente na próxima época, por exemplo, a ver-se treinar, por exemplo, o Sport Lisboa e Olivais, que muito possivelmente vai ficar na série do Olivais e Moscavide, reencontrar esta ex-equipa do Olivais e Moscavide, já pensou nisso? Sinceramente, foi algo que ainda não pensei. Como o Nuno disse, foi o rescaldo... Falei no clube apenas sim, como... Sim. Ainda estamos no rescaldo da festa, ainda nem sequer pensei nisso, mas com certeza seria um momento especial. É uma casa que vou guardar sempre boas recordações. Foram 4 anos que estivemos nesta casa e quando falo da equipa técnica que nos mantivemos ao longo dos 4 anos. Será especial voltar, mas... como se costuma dizer, amigos, negócios à parte, e o meu clube é o clube que eu trabalho, e se estiver, seja no Olivais e Moscavide ou no Sport Lisboa Olivais, que foi você que ficou o nome, só para esclarecermos. Como se costuma dizer, amigos, negócio à parte. Eu disse apenas porque é um clube que muito possivelmente vai estar na divisão da próxima época, junto ao Olivais e Moscavide, e não só, outras equipas ali dos Olivais. Claro. São 4 que ali estão. Sim. Vocês, esta época, tiveram de facto aqui alguém, um clube que vos deu grande luta? Catejalense, que era uma equipa estreante nestas andanças, não é? Sim, estreante também, exatamente. De facto, foi a única equipa que vos deu alguma luta. Bom, eu não colocaria dessa forma. De facto, para mim, existiam 3 equipas que estavam acima das outras em termos de qualidade, que seria a nossa equipa, o Catejalense e o Juventude da Castanheira. Foram 3 equipas desde o início, se mantiveram par a par na luta pela frente. São 3 equipas extremamente valiosas. Acredito que o final e o resultado que atingimos teve a ver com detalhes, porque são 3 equipas muito competentes e, acima de tudo, foi importante existir a Juventude da Castanheira e o Catejalense neste campeonato, porque acho que só nos valorizou o nosso triunfo, e porque quando temos adversários mais competentes, isso também nos obriga a trabalharmos mais e a estarmos mais focados nos nossos objetivos. Por isso foram adversários sem dúvida valiosos, e o Catejalense, nomeadamente, foi uma equipa muito complicada. Valeu então para si a juventude da sua equipa, já que está a jogar com alguns júniores? Sim. Tínhamos uma equipa irreverente, era uma equipa irreverente, mas que acima de tudo foi uma equipa muito solidária ao longo do ano e que perceberam a dimensão do clube, perceberam aquilo que tinham que fazer e desde cedo focaram-se no objetivo e trabalharam muito, uniram-se muito e isso deu frutos no final. A irreverência tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Nós tentámos extrair ao máximo o lado positivo dessa irreverência e felizmente conseguimos o nosso objetivo, que desde o início que traçámos o objetivo, que era ser campeões. Eu não quero ferir suscetibilidades e o Nuno depois poderá também responder a isso. Durante toda esta época, o Olivais e Moscavide pagou sempre a tempo e horas? Eu deixaria esta pergunta para o Nuno responder. Você perceber, eu também já preparei a pergunta de forma a que o Nuno pudesse responder. Nuno, então responda lá. O Olivais e Moscavide pagou sempre a tempo e horas? Não. Você deixa-me mal visto. Não deixa mal visto. Nós estamos aqui, então temos que ser sinceros. Há um compromisso meu, essencialmente meu, e como representante da direção, devido às dificuldades que o clube atravessa e as despesas que temos tido para poder ter a equipa sénior em atividade, há um compromisso com os treinadores, neste caso aqui com o Ivan, que assim que haja verbas para lhe poder pagar, que faremos o respectivo pagamento. E para mim, não é, neste caso, não é só para mim o compromisso escrito não vale nada. Para mim. Vale mais a minha palavra, enquanto representante da direção, para com ele, que para além de eu ser vice-presidente do clube, ele é o treinador, mas eu também sou treinador. E também tenho que me pôr no lugar de treinador e falarmos a mesma linguagem. Portanto, e se há um compromisso meu, da minha palavra, eu irei cumpri-lo com ele. A razão da minha pergunta é simples, é que nós sabemos também que o Olivais e Moscavide tem grandes dificuldades financeiras. Sim. Receberam, esta direção recebeu uma dívida muito grande do passado. Não é? E aí é a razão da minha pergunta, porque nós entendemos, e gostaria que as pessoas também entendam, que há sempre dificuldades em trazer os pagamentos atualizados. O que é importante é não dever nada a ninguém no final. Claro, e é para isso que nós lá estamos. O nosso objetivo, enquanto candidatos na altura à direção,
O nosso objetivo é chegar a um ponto em que o clube esteja com o saldo zero. Ou seja, não queremos dever nada a ninguém e partir daí para novos desafios. Porque o clube tem sustentabilidade, temos património e a partir daí conseguimos obter o rendimento desse património, que neste momento está canalizado para outros lados, para podermos então começar de novo a trepar alguns escalões, não muitos, porque o nosso objetivo não é ir muito longe, não queremos dar passos maiores que as pernas. O nosso objetivo máximo, enquanto na direção que lá tivermos, se calhar já não vai ser no nosso mandato que lá chegaremos, mas a nossa perspectiva é chegar no máximo do máximos à antiga terceira divisão, que é agora o Campeonato Nacional de Séniores, segunda divisão, terceira divisão. Portanto, é o máximo que podemos idealizar. O campeonato pretende? Agora, desculpa, agora perdi-me aqui um pouquinho. Não no nosso mandato, como a vossa intenção é chegar mesmo ao Nacional. Nacional, que neste caso é o Campeonato Nacional de Séniores. A antiga terceira divisão. Antiga terceira divisão, exatamente. Porque acho que é até onde o clube tem capacidade para poder... Acha então que é possível, daqui mais algum tempo, chegar a esse? Será. E acha que é possível trazer novamente o Ivan para treinar uma equipa já nesse âmbito ou não? Quem sabe? Quem sabe? É como costumo dizer a ele, este não é um adeus, é um até já. Exatamente. Bom, Ivan, nesta sua época, agora em jeito do balanço também, de 15 a 15 dias a equipa foi confrontada por ir jogar a campos sintéticos e a um pelado. Como é que a equipa se adaptou, uma vez que treina no relvado e jogava de 15 a 15 dias também no relvado? A própria classificação, e se analisarem friamente os nossos resultados em casa e o resultado de fora, houve alguma discrepância, mesmo não só em termos dos resultados, também em termos de golos marcados e golos sofridos. Isso criou-nos, obviamente, algumas dificuldades. Nós trabalhamos semanalmente num campo relevado, para além de ser campo relevado, um campo com umas dimensões muito grandes e onde encontramos campos de equipas adversárias com dimensões extremamente reduzidas, com pisos diferentes a que não estamos habituados, e isso criou-nos, obviamente, algumas dificuldades. Tentámos adaptar, em termos de estratégia que montávamos para esse jogo, adaptar-nos ao campo que tínhamos, que era a condição do piso, que era o tamanho do próprio campo. Fomos ultrapassando os obstáculos, mas tivemos jogos fora muito complicados. Nem sempre só pela valia do adversário, mas também pelos próprios campos. A diferença de piso, o tamanho dos campos, criaram-nos algumas dificuldades ao longo do ano. Qual foi a melhor instalação, o melhor campo que encontrou para a prática de futebol, a nível do sintético? Sem dúvida, o campo da OTA. Sem dúvida. Campo sintético fantástico, boas dimensões, é um sintético muito bom, muito acima do que vimos em todos os campos deste Ao invés, por exemplo, do Juventude da Castanheira e, por que não dizer, das Mercês. Por exemplo, Dois exemplos. Ou até o próprio campo do Clube Esportivo Olivais e Moscavide. Temos de ter consciência que o nosso próprio campo também não é o melhor campo para receber, seja que adversário for, e também fizemos disso uma valia, porque da mesma forma que nós tivemos dificuldades nos jogos fora, nos jogos em casa também nos criou não facilidades, mas simplificou-nos de alguma forma o facto de estarmos habituados a jogar num campo relevado natural, onde as outras equipas não tinham oportunidades de treinar. O Ivan alguma vez sentiu a pressão de algum árbitro? A pressão não é bem a pressão que eu quero dizer, só uma vez sentiu perseguido por algum árbitro ou não? Não, eu não. Esta época? Não acredito em perseguições. Acredito que os árbitros erram, nós treinadores erramos, os jogadores erramos. Por vezes nós cedemos, os jogadores cedem-se, os próprios árbitros às vezes também podem se ceder em algum tipo de comentário, mas é normal, como se costuma dizer, quem não sente não é filho de boa gente, mas há que manter os níveis de educação e ser capazes também de percepcionar que quando erramos. Isso faz-me lembrar a questão, a equipa foi disciplinada ao longo da época, viu muitas expulsões? Sim, tivemos algumas expulsões, é um facto, mas foram expulsões, acima de tudo, expulsões de jogo, por faltas que cometemos. Acumulação, não foram expulsões por indisciplina. Eu acredito que fomos uma equipa disciplinada, fomos uma equipa correta, uma equipa sempre muito competitiva, muito agressiva, mas sempre dentro dos limites da lealdade, e as expulsões que tiveram a ver, acima de tudo, com lances de futebol, de jogo jogado, e que num campeonato da segunda distrital é um campeonato muito agressivo e que é normal que elas surjam. Há a ideia do futebol na segunda divisão distrital ser muito pontapé para o ar.
Isso aconteceu? Eu tenho pena que não tenham visto jogar o Olivais e Moscavide este ano, porque acho que foi um espelho completamente diferente daquilo que as pessoas pensam ser a segunda distrital. O próprio Catojalense, o próprio Juventude da Castanheira, foram 3 equipas, na minha opinião, o próprio Negrais, em alguns jogos, porque nós também fazíamos a observação dos adversários, tinham um futebol muito agradável, equipas que tinham a preocupação em jogar futebol e que dava realmente gosto de ver jogar. Eu acredito que quem viu este ano jogar, quer o Olivais e Moscavide, quer o Catojalense, quer o Castanheira, acho que foram 3 equipas que fizeram uma boa propaganda à segunda divisão distrital e que são equipas que dá gosto de ir ver jogar e que faz as pessoas sair de casa para ir ver o futebol distrital. Curiosamente, tive a oportunidade de ver o Catojalense e surpreendeu-me sem margem para dúvidas. Estou plenamente de acordo com o Ivan, que de facto é uma equipa que trocava muito bem bola, jogava muito bem, vi jogar em casa, claro, como é evidente. O campo deles também não é muito grande. Ele deve ter as mínimas, com certeza, mas deu para mostrar que jogavam algum futebol. Portanto, pela primeira vez na segunda divisão, portanto, nestas andanças, mostraram já que de facto tinham ali algum trabalho realizado pelo treinador. O caso do Olivais e Moscavide também, segundo diz, e este ano tive pena de não ver o Olivais e Moscavide, mas segundo me apercebo que joga também um futebol muito bom, joga com bola por baixo, não dá pontapé para o ar. Portanto, bom, quando assim não vamos ser mais papistas que o Papa, não é? Às vezes temos que dar pontapé com certeza, mas percebe onde eu quero chegar. Percebe onde eu quero chegar com a bola pelo ar e a bola pelo chão, com certeza que percebe. Há equipas que não conseguem jogar com a bola pelo chão. Claro. Há outras que conseguem jogar com a bola pelo chão e evitam um pontapé no ar. Era aí que eu queria chegar. Mas ainda voltando um pouquinho atrás às arbitragens, não sentiu prejudicado em jogo nenhum por uma arbitragem desta época? Senti, mas também me senti em alguns outros jogos, senti-me beneficiado. Bem. No final chegamos, fazemos as contas e se perdemos 2 pontos num lado, se calhar no outro lado ganhamos 2 pontos. Acho que quando somos campeões... Digamos que o balanço está equilibrado. Eu penso que na maioria dos casos, e as pessoas forem sinceras, e acho que faz falta, se assumimos as coisas friamente, se fomos a fazer as contas no final, entre as vezes que fomos prejudicados e as vezes que fomos beneficiados, as contas ficam equilibradas. Agora, mais um ponto, menos um ponto. Não acredito que se façam campeões pelas arbitragens. Se calhar sou ingênuo, não quero acreditar nisso. Quero acreditar que é a competência de quem trabalha que dá os frutos. Acredita então que os árbitros, quando entram em campo, são homens honestos como os outros? Eu acredito que sim. Acredito que estão ali para fazer o trabalho como nós estamos para fazer o nosso e erram. Com certeza. Temos ainda 5 minutinhos. Nuno, como é que vai preparar então a próxima época? Já o disse há pouco, só a partir de amanhã é que iriam começar a preparar a própria época, mas eu volto atrás ao tema. O que é que está a pensar então? Já há de haver alguma coisa na cabeça já pensada, com certeza? Já temos algumas ideias. Nomeadamente, vamos fazer uma divisão em todo o futebol, tanto de juvenis até aos petizes. Vai ficar com entrega um coordenador que vai orientar todas essas equipas de formação e a partir dos júniores para cima, portanto, neste caso inclui os séniores masculinos e os séniores femininos, vamos trabalhar só com essas 3 equipas e começar já a preparar, a fazer contactos com atletas, prioritariamente os que fazem parte da equipa, alguns júniores que possam subir também e que queiram continuar no clube, porque hoje em dia nós não conseguimos obrigar ninguém a ficar no clube, chega ao final da época eles são livres para irem para onde quiserem. Portanto, quem quiser ficar no clube com as condições que nós temos, e repito, que são as melhores que nós temos para dar aos atletas neste momento, teremos todo o gosto em recebê-los e tudo faremos para que lhe dar as melhores condições. Quem vai ser o novo treinador então para a equipa sénior? Não lhe sei dizer também, que ainda não temos nome. Eu vou pensar que ele ia passar uma rasteirinha, mas não foi. Muito bem, com certeza que irá arranjar um treinador à altura, pelo menos, mais não seja à altura do Ivan, que fez um excelente trabalho no Olivais e Moscavide esta época e que, como eu disse, foi para mim uma grande surpresa ele dizer que de facto ia deixar o Olivais e Moscavide, porque o Olivais e Moscavide, diga-se embora na verdade, também não tem condições melhores para dar. Ele tem outras intenções, está a pensar noutros voos com certeza e tem todo o direito a isso, como é evidente. Como o Olivais e Moscavide tem todo o direito de ser isento e se falar abertamente para o treinador, com aquilo que fez e aquilo que me explicou agora aqui. Muito bem, nós temos, Miguel, não sei se tens alguma questão para colocar. Falou na reestruturação do futebol a nível de setores. A equipa feminina é para continuar? Sim, é para continuar.
Ela está, eu aí já desconheço, está em que divisão? Na segunda? Neste momento aqui, o Campeonato de Futebol Feminino funciona com duas divisões. É o Campeonato Nacional mesmo, onde estão as equipas de topo, e depois tem um Campeonato de Promoção. E nesse Campeonato de Promoção é dividido por 4 séries, portanto, 2 mais a norte e 2 mais a sul, mas já com 10, 12 equipas em cada uma das séries. Portanto, depois dessas séries é que dá o apuramento para a subida de divisão ao campeonato dito mesmo nacional. Mas a ideia é continuar com o futebol feminino. Para o Ivan, a minha última pergunta é: qual é a melhor recordação que leva do Clube Desportivo Olivais e Moscavide? As amizades, as pessoas, sem dúvida. Os jogadores, tudo. Sem dúvida. Mais que os títulos, sem dúvida. Muito bem, agradeço ao Nuno Silva, vice-presidente do Olivais de Moscavide, agradeço também ao Ivan Chagas a vossa presença aqui. Obrigado. Parabéns mais uma vez por terem sido campeões, porque neste caso os diretores também contam, até o roupeiro, como eu costumo dizer, até o roupeiro conta, faz parte da equipa, pelo menos em casa, já vai uma peça fundamental também. Agradecemos a vossa presença aqui em estúdio e a TVL estará sempre aberta para o Olivais e Moscavide, sempre que seja necessária alguma situação, nós cá estaremos então para, enfim, fazer também o nosso trabalho junto de vocês. Foi de facto maravilhoso ver esta equipa ser campeã da segunda divisão e com certeza outros voos hão de apreciar. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. E pronto, terminamos então assim esta entrevista com o treinador campeão e também com o vice-presidente do Olivais e Moscavide, o Nuno Santos, aliás, o Nuno Silva e também o Ivan Chagas.